Vamos lá. Iniciamos. Pegou, mãe? Pontualmente as reuniões. Senhores conselheiros Ana Carolina Costa e demais conselheiros, iniciamos a nossa reunião pública regulatória do Conselho Regulador da GR, de número 70ª sessão ordinária. Na ata de 20 de 11 de 2013, quarta-feira, às 9 horas no salão de reunião da GR. Para a leitura da pauta, convoco a digníssima secretária-geral. Item 2. Leitura e discussão da ata da 119ª reunião regulatória do Conselho Regulador da GR, datado de 13 de novembro de 2013. Pergunta aos conselheiros se há alguma alteração a ser feita. Senhores conselheiros, está todo mundo tomou conhecimento da ata. Ana Carolina, tem alguma observação para fazer? Emenda? Nem nada? Não. Você faz mais conselheira como antigamente. Antes você tinha sempre observação. Você reclama de tudo, né? Se eu falar, você reclama. Se eu não falar, você reclama. Nós precisamos separar esses dias. Então, podemos considerar que está aprovada a ata da reunião da 70ª reunião da sessão ordinária da GR. Próximo ponto de pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processo com pedido de reconsideração a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Eminente conselheiro Sérgio Borges Lucas, a palavra é sua mercê. Força Coragem. Obrigado, senhor presidente. Não tem ninguém jurídico. Não tem ninguém jurídico aqui hoje. Depois eu vou disso. Trata-se de dois pedidos de reconsideração. É a tentativa aqui dessas empresas de criarem uma quarta instância de julgamento. E se deixar, faz a reconsideração, faz igual lá no Supremo Tribunal Federal. Eles vão estendendo o trem em vários infringentes, em várias declarações, em vários do cacete a quatro. Então, eu nem conheci desses dois pedidos aqui, porque não existe na prática da GR, essa figura da reconsideração. Nós admitimos até pedido de revisão, desde que haja fato ou circunstância nova que justifique essa revisão. Mas a reconsideração, já tramitado nesses casos aqui, nesses dois casos de pauta, passou o primeiro grau, o segundo grau, houve pedido de revisão e agora estão fazendo pedido de reconsideração. Também tomei conhecimento e voto por nem conhecer do pedido de reconsideração, por não existir essa instância, essa quarta instância aqui na GR. Pois é, conselheiro, o que é estranho é porque que chegou a esse ponto, né? Não sei por que ele já não foi pedir. Não devia nem ter ido, isso que eu não estou conseguindo entender, por que subiu. De perguntar para o pessoal jurídico, né? Porque isso aí já devia ter encaminhado para finanças. Ainda não saiu a Não estou entendendo. Não, mas esse pedido de reconsideração não existe. Não existe pedido de reconsideração. Não existe. Existe para. Se a gente admitir a reconsideração, é uma quarta instância. Se admitir, aí vira igual aquele Rambo. Rambo 1, 2, 3, 4. 8. Não, 34. O item 3 aí. Então, o eminente conselheiro vota pela manutenção dos. Só um minutinho, vocês estão perguntando mais para o Eles foram, até conversar com o Geraldo, parece que eles foram, teve uns que foram para a Direx, depois foram para o Conselho de Gestão, uns foram já para o Conselho Regulador, foram para o Conselho Regulador, e apresentaram pedido de revisão, aí foi para o Conselho Regulador, aí agora apresentou pedido de reconsideração, depois do pedido de revisão. Isso já não devia ir direto para a financeira? Já, Eu caminhado encaminhei até a última fase, né? Pedido de revisão, já deveria ter. Então, aí ele subiu de novo. Foi
anexada aos autos. Quando é nesse caso você tem que anexar e mesmo assim negar. A gente não pode deixar de publicidade, né? Pois é, mas aí mas aprecia mesmo assim? Ele já deveria ter isso para poder ser notificado, para poder pagar. Parece que tem Não, ele foi notificado para recolher o valor, mas juntaram a reconsideração e distribuíram para Pois ajudar. é, mas essa consideração não teve fato novo, não teve, não foi analisado. Mas mesmo que tivesse. Não, é que essa aí Mesmo? não tem, não existe, ela Ele já passou a fase, né? Já foi pedido de revisão e já foi analisado, inclusive se tivesse fato novo. Esse deve ter escorregado. Deveria ter sido preciso, Porque geralmente quando ela pedir revisão, já se pega alguma Esse- outra peça e já Mas não é nem leva em consideração. Não sei se nem se junta. Não, deveria ter sido Isso deve ter sido desconhecido, ele não exceção, deveria né? ser juntado. e é o mesmo advogado, né? Então ele É o que eu venho dizendo. A Que gente já tem que ter um previu a crivo. fase dele, de qualquer tipo de recurso. deve ter umas 5 peças defensivas nesse processo, umas 4. Eu acho que a gente tem que insistir naquele crivo inicial aí do protocolo, não pode receber qualquer coisa, né? Porque aí só vai aumentando as nossas despesas, vai aumentando a perda de tempo. Isso aqui, eu sei que o protocolo ainda não tem condição de fazer essa triagem, essa filtragem, mas a gente precisa trabalhar no sentido de qualificar o protocolo melhor para poder evitar esse tipo de coisa. Mas você queria uma análise jurídica, eles vão na análise jurídica de ter essa peça. Não precisa, a pessoa precisa ter um mínimo de discernimento. Chega lá, pedido de reconsideração, não existe. Mas existe pedido de reconsideração no caso de energia, por exemplo. Eles não vão saber. Tem cada área uma particularidade. O problema é que eles não têm processo, né? Assim, têm acesso no processo. Então, assim, como que eles vão recusar, sabendo qual fase, como que o processo já está sendo conduzido ou não. Aí quem vai receber o processo, cabia quem recebeu esse último recurso, não tem Mas conhecido, o protocolo, tudo bem que porque o ele já protocolo é assim, previu a fase. mas o protocolo encaminha para onde? Ele recebe. No caso, os Nossa, processos estavam ele- da eu finanças. não sei se vai para a secretaria, se ele vai para a planilha. Já está na Geralmente ele verifica tem um do processo, E aí, ele olha onde onde está? está indo. Ah, tá. Não Então, podia sair. agora ele vai encaminhar para onde está o Então, quer dizer, para onde que Se ele tiver encaminhou, olhado, a pessoa não deveria ter considerado. É o que eu fiz aqui, eu não A considerei. dúvida é que está escrito ali, Não, parece mas que pra chegar o no lado passou jurídico, pro o jurídico outro falou órgão que é dele. de matérias Não deveria passar. já orientada pelo jurídico, encaminho para o senhor presidente. Mas escuta, Entendeu? Viu? Tá, Nós estamos já aqui. passou pelo jurídico e deu esse posicionamento. Só No isso. procedimento eu igual ao. ter falado. Ao fulano tal, ao Conhecimento fulano desse tal. processo. Ninguém vai fazer isso. Esse não vai chegar não, já passou numa instância que não foi para... Doutor, eu não estou certo. Inclusive aí tem uma informação que o jurídico deu, encaminhando para o Conselho Regulador, né, apreciar, por tratar de matéria já orientada. E eu, assim, eu pessoalmente não tenho orientação nesse caso. Como é que isso vai ser? Mas o jurídico tratou dessa forma. Conhecer o processo. não existe, eu acho que a gente deve ser criterioso até com pedido de revisão. Até o pedido de revisão deve ter extremo critério. Não vai ser respeito de reconsideração. Eu acho que teria que discutir. Senhor conselheiro, essa função de manutenção Nem conheci. nem conheci. Próximo pela unidade. Próximo. Não conhecimento. Não conheci. Próximo ponto de pauta. Apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. 4.1, processo 2011, final 7969. Eles vão pôr em bloco. Conhecimento, pedido de reconsideração. Não, é o 4.1, que ele está faltando aqui, Gabriel, no processo final 69. Ó, Está faltando aqui. Eu peço para transferir esse processo para o final da Vai dar pauta. uma opinião. Peço para transferir porque o processo não está aqui. Não transporte. Não está.
Pula pro 5, então. Pula para o 5 aí, por favor, senhor presidente. Pois não. Apresentador. Item da pauta. Apresentação e discussão de processo com pedido Agora- de revisão. Fazendo uma pausa para receber a nossa distinguida. Não faça pausa, senhor presidente. A senhora está bem? Eu tô quase. É porque isso aqui, ultimamente, não paga da lado do presidente. O presidente está todo prejudicado. Você também está. Mas eu tô quase boa. Eu tô quase boa. Você está bem. Foi moto também? Foi motocicleta também? Não, foi vaidade mesmo. Item 5 da pauta. Apresentação e discussão do processo com pedido de revisão a ser relatado pelo Conselheiro Estadual do Estado. É o seguinte, são 9 processos. O primeiro processo é de respeito a tempo de lançamento. Não há impedimento legal, porque não houve nenhuma decisão judicial a respeito, portanto, é recusar o pedido de revisão desse processo, ele tem que seguir para o feito próximo, que é lá nas finanças. Os processos 2, 3, 4, 5, 6, e na instância mais, o pedido de revisão vai ser absolutamente sem nenhuma novidade, sem nenhum fato relevante que sejasse uma mudança de atitude por parte do conselheiro regulador por conta disso. Portanto, esse processo é pela manutenção do laudo de fator da lavrado e do prosseguimento do feito. O processo do 5.1, do 5.2 ao 5.3. 5 por 6? Do 2 ao 6. Tá, acompanha. Agora, o processo 5.7, 5.1 e 5.9 de respeito ao saneado. O processo pedido de revisão também seria revisado, mas eu gostaria que o gerente da área se manifestasse sobre isso, porque a saneado não é? Revisão de Jefferson. Hein? De Jefferson. Tem que escrever. Tem? Eu tinha que escrever. Então, esses 3 processos relativos ao pedido de revisão pela Saneado, eu também já vi que eu não tenho nenhum fato relevante, mas seria bom que o gerente da área fizesse Tá uma... na tela, tá na tela. Não, escapou da minha mão. Não. Por falta de habilidades. Por falta de habilidades. Desculpa por interromper. Coloque nessa aí. Esse bicho é traíra, ele já abandonou o outro e só chegou para você. O Zé de Paula é que fica ali. Fala disso, Zé de Paula, tá de férias? De novo, né? Outra vez? O cara que é presidente de órgão não devia ter direito a férias, porque o Zé de Paula foi presidente aqui. Essas férias são coisas que tem a gestão pública. Aí a João Roberto não foi. Agora dá licença plena. A gente ia acabar disso. Não enche o saco. É porque ele tinha férias acumuladas. Tinha férias acumuladas. Mas o cargo de condução não tem licença plena, não. Não, ele é efetivo. É efetivo? É, ele é efetivo. Efetivo, acho que é. Ele vai tirar. Acho que é Semar, essa coisa assim. Não, é outra coisa. Pois é, o Zé. Não. Da efetivo. É da Da Camp, ele Ele é funcionário efetivo. Sim, cara, tem. Ah, é? Então ele está nesse negócio aí. Ele está em desvio de função, mas ele não é funcionário efetivo.
Os casos, todos são de pintura, fluorescência ou executar um plano que é saneado só depois do alto, todos eles. O agravante que no último 5.9, no recurso, ela até mesmo, o recurso simplesmente é aquele que ela definiu errado. Ela citou alcado, então não tem nada de novo, nada de justificado. Não tem o que fazer. Depois das considerações do gerente da área, gerente de saneamento, a posição deste modesto conselheiro é que se mantenha o feito e a respectiva gravatura do auto de infração para os 3 processos da Saneago. Acompanho. Conselheiro, amigo, conselheira da Carolina, por favor, nós estamos em votação. Vamos ser diferente, senhora. Anabela? Não, é assim, ela tem uns processos aí que ela vai. A doente chama atrasada. Bem representada. Eu queria que ela ficasse aqui porque tem uns processos. Também queria que Tem umas coisas que diz respeito a eles aqui, a gerência jurídica aqui. Mas o juiz está de remeter para a Silva é específica, esse negócio de remeter. Não, a Silva é específica. Esses processos A Silva é específica, ele falou? não tinha uma resolução para ser feita? Foi isso? Sim. Foi feito? Está sendo feita a relação de todas aquelas situações, né? De processos que já têm entendimento dominante. Dispensado, oficial. Exatamente. Muito obrigada. Bom. Nossa, eu sei bater continência, hein? Processo número 6 da pauta. Apresentação e discussão do processo de competitividade a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Filho. Por que eu estou fazendo o seu serviço? Ué, pois. Deixa a moça lá. Esses processos são pedidos de revisão. Todos o interessado aqui é a Sanear, Saneamento de Goiás S.A. Primeiro processo 2009, final 3880. Auto de infração por não cumprir a determinação de encaminhar compensáveis que colocam na capacitação dos funcionários do município de Alto Horizonte. Esses processos foram apreciados na Câmara Setorial de Saneamento e aqui no Conselho Regulador também. O segundo processo, 2010, final 1020, pagado por não cumprir a determinação de recuperar revestimento do reservatório da ETA, isso no município de Uruana. Processo de item 6.3, 2010, final 0223, foi pagado por não cumprir a determinação de executar o plano de recuperação da atividade do sistema de abastecimento de água, conforme o cronograma de atividades apresentados por meio de ofício na AGR, no município de Formosa. Processo de item 6.4, 2009, final 8860. Qualificação por não cumprir a determinação de apresentar o plano de recuperação das unidades do sistema de abastecimento de água, com cronograma de atividades para aprovação da AGR, no município de Campos Belos. O processo 2009, final 9321, foi lavrado por não cumprir a determinação de apresentar o plano de recuperação das unidades do sistema de abastecimento de água, assim como o outro, um cronograma de atividades para aprovação da AGR, no município de Palmeiras, Goiás. E o processo 2009, final 8905, também não apresentar o plano no município de Cavalcante. As não conformidades foram cumpridas, mas extemporaneamente, depois de lavrada a notificação, e ressaltando que desses processos aqui, esses que não apresentou o plano, foi dado prazo pela gerência de saneamento à época, 60 dias, 90 dias, passado mais de ano ainda não tinha nem sequer apresentado o plano de recuperação, muito menos recuperado o que foi detectado pela fiscalização. De acordo com isso, pelo não conhecimento desses pedidos de revisão e consequente manutenção da classificação. Recapitulando, o 6.1
Ao 6.6 da pauta, posso escrever uma frente pela manutenção Pela manutenção, não conhecimento do pedido de revisão e, de consequência, manutenção dos efeitos do órgão. Em votação, conselheiro Sérgio, Compõe. Morte, Compõe. Catalão. Concordo. Isso. Conselheira Ana Carolina de Costa, tem uma observação? Está convertido. Aprovado por unanimidade. Próximo, ponto da pauta. Item 7. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 7.1 ao item 7.4. Também trata-se de processos todos pertinentes a Saneado, Saneamento Goiás. O primeiro deles, final 1250, por não realizar e manter registro atualizado de execução de limpeza dos reservatórios do distrito de Campos Belos. A Saneago vem cá, afirma que foi feito o cronograma para a limpeza, que não só limpou, mas também pintou. Entretanto, os nossos fiscais foram lá e verificaram que não era verdade. Inclusive, as fotografias que eles juntam aqui, para poder balizar a defesa, de outras coisas, não tem nada a ver com a limpeza do reservatório. Então, nesse caso em particular, eu voto pela manutenção do órgão. Conheço do recurso, mas nego o provimento. 7.1, né? O final 5195, também da Saneado, que deixou de providenciar um macro medidor para o distrito de Carmo do Rio Verde. Aqui a Saneado alega, e já numa confissão tácita, de que o equipamento não foi colocado porque houve suspensão do processo de aquisição. Então, eles próprios dizem que a nossa verificação, a nossa fiscalização, o que a nossa fiscalização detectou. Então, na falta realmente da instalação do macro medidor, eu voto por manter também este auto de infração. O processo 3581, final 3581, também da Saneado, diz respeito ao descumprimento da determinação de informatizar o escritório no distrito de Aloândia. A Saneado apresentou um cronograma para poder fazer a instalação dessa informatização, entretanto, ela não cumpriu com o próprio cronograma por eles oferecidos. Então, também voto pela manutenção do auto de infração. Processo final 4788, que determinou a eliminação das eflorescências e providenciar a recuperação da estrutura de concreto do filtro do distrito de Jataí. Nesse caso específico, a Saneado não trouxe nada, só disse que fez, mas não trouxe nada aos autos que justificasse a anulação desse auto de infração. Portanto, eu voto também pela manutenção do auto e da multa. Conselheiros, depois da leitura do respectivo processo, que vai de 7.1 a 7.4 da pauta, conselheiro Sérgio Lucas mantém pela manutenção da auto para Campos Belos, Carmo do Rio Verde, Aruanda e Jataí. Como se produzir? Voto como relator. Concordo. Nenhuma observação? Aprovado por unanimidade. Próximo ponto da pauta. Item 8. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Que me persegue, está piano de
Processo 8.1, 2012, final 125. Esse é um processo de recurso, mas ele é intempestivo. Não deu oitavo intempestivo, portanto, é rebelde. Então não tem direito a julgamento pela manutenção do auto de infração. O processo 2010, final 8567, apesar de ser tempestivo, ele não atende aos requisitos para a entrada de processo de pedido de revisão, portanto, esse conselheiro manifesta-se o conhecer negar provimento ao recurso apresentado e manter os efeitos referidos ao auto de infração. Não exigiu esse processo. Um é a revelia, não merece consideração. E o segundo, não é a revelia, é tempestivo, mas ele não apresenta nenhum fato novo relevante que seja sua modificação do auto de infração já lavrado. Pois não, conselheira da Carolina. O 8.1 é revelia? É. Revelia de recurso? É, foi recurso após o período legal. Intempestivo. É intempestivo. Se É intempestivo. se fosse revelia, não estaria. É intempestivo. Isso. O 8.1. É. O 2 é. Entrou depois do prazo. O 2 é tempestivo, mas Não tem fato. não tem fato novo nem relevante que seja a justificação do auto de infração lavrado. Bom, como se pronuncia, senhor Sérgio Lucas, conselheiro da Carolina. Acompanhe. Vamos lá. Conselheiro da Carolina, depois dessas observações relevantes, você pronuncia. Próximo, processo da pauta. Item 9. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 9.1 ao item 9.6. Conselheira Ana Carolina, sua vez. Se tem 9192, ambos da Expresso Maia, final, processo 2011, final 5540 e 2010, 4303, a Expresso Maia apresenta praticamente a mesma alegação para eles. Um foi suprimir viagem, correspondente ao horário das 7 horas em Corá, na linha 663. E a outra é suprimir a viagem das 7 na linha Goiânia-Nazário, partindo de Nazário, e ela basicamente alega, os dois são recursos tempestivos, o auto de infração é nulo, pois não foi lavrado pelo mesmo fiscal, alega também que não cometeu nenhuma irregularidade, uma vez que solicitou ao departamento do prefeito da GE através de ofício a alteração do quadro de horários, por fim, requer que o auto de infração seja julgado improcedente. Na outra também ela apresenta praticamente a mesma argumentação de supressão de viagem, e que a autuação refere o princípio constitucional do devido processo legal e amplo direito de defesa, porque ele alega que pediu essa alteração de horário para a GE, mas ele não comprova e também não foi autorizado. Assim, eu sou pela manutenção dos itens 9.1 e 9.2 por não apresentar fatos novos que modifiquem a decisão da Câmara. Conselheiro Sérgio Lucas, conselheiro Danilo de Reis Cunha, aprovado por unanimidade. Próximo. É o da Cititur 93, final 6042. Ele foi autuado por falta de licença de viagem pedida pela GR. Ele apresentou eu até discuti esse processo aqui, ele apresentou uma autorização da NTT, tinha todas as cidades, e é entre Goiânia, Posse e Guarani, não embarcando nenhum passageiro em Brasília, assim relatado pelos passageiros. Ele apresenta uma autorização de viagem, inclusive o fiscal fala e ele apresenta no recurso. A NTT autorizou uma viagem para ele de tratamento de Brasília para Posse mesmo de você? Bom, ele apresenta lembrei. Ele apresenta uma autorização de viagem na defesa que foi intempestiva. Enfim, a NTT, ele saiu de Brasília até e veio para Goiás, e a NTT, na primeira vez, ele apresenta que ela
ela concede autorização para parar em Brasília e para parar aqui em Goiás. Ela não poderia fazer isso, é uma empresa de fretamento cadastrada aqui na GE, ela sabia que tinha que ter autorização aqui dentro de Goiás. E na segunda, no recurso mesmo, ela não apresenta essa autorização, ela só fala que o AR não foi recebido por representante da empresa, mas foi sim 2 vezes, e fala que o endereço disforme, desconhecido, a pessoa cientificou o recebimento desautorizada, que houve um lapso temporal entre o dia da suposta infração e a notificação, que tinha que ser em 30 dias, e alega ainda que transportava passageiros mediante locação e não sob fretamento. E este fato afasta a competência de fiscalização da GE. Ele alega que era uma empresa de locação, consultou que o diretor de transportes na época se a GE tinha competência para fiscalizar locadoras de veículo, e o diretor à época responde que não é competência da GE, mas ela não fiscaliza a locação de veículos, mas se for usada a locação para contrato de terceiros para fazer transporte remunerado de passageiros, a GE fiscaliza sim. E tem aqui o despacho, ele coloca o despacho, a resposta da diretoria à época. E ela é uma empresa cadastrada na GE, tem cadastro, número de fretamento, ela sabe das autorizações. E é estranho que ela alegar na segunda fase de recurso que ela é uma locadora e não podia ser fiscalizada pela GE, né? Ela inverte aqui tudo. E eu acho o seguinte, se ela é essa cadastrada, ela deveria sim ter autorização para aqui dentro, ela sabe das regras da AGR. Eu digo aqui no recurso que, sobre a questão dos 30 dias, eu explico mais ou menos aqui a legislação. Em relação às demais alegações da empresa, elas foram detalhadamente repartidas pelo parecer da SUPAR, folha 5052, inclusive a que diz respeito à fiscalização de locação de veículos, fato alegado e não comprovado a terceiros com finalidade de transportar passageiros. Ela não comprova isso. Ademais, para realizar a viagem de transportes dentro do estado de Goiás, conforme o roteiro do município citado pelo fiscal, a interessada deveria ter a licença de viagem pelo órgão estadual competente, que é a AGR, mesmo que tivesse outra autorização para viagem interestadual dada pelo órgão nacional. Assim, ela não trouxe nenhum fato novo que modificasse a decisão da Câmara. Eu sou pela manutenção dessa auto-indicação. Próximo. Só um minuto aqui, você. Eu fiquei uma dúvida em relação à alocação de veículo. Claro que se fosse para outro estado, né, deveria ter a autorização da ITT. Mas, por exemplo, se eu pego uma van aqui dentro, eu tenho que contratar uma dessas empresas de fretamento, ou eu posso alugar para um carro. Como é que funciona? Aí tem que ser o motorista deles. Pergunta complexa. Esse é o nosso porque é a polêmica. Foi uma transporte de passageiros de caráter remunerado, tem que ter autorização. Exatamente. O que está acontecendo? Você já está na carroça. A gente tem várias defesas que alegam isso. Não tem posicionamento em relação à locação de veículos. Locação é boa. Isso, nós estamos precisando realmente definir essa questão da locação. O que a gente vai fazer com os carros locados? Tem empresa que tem carros grandes para alocar, com ou sem motorista. Então, a GE ainda não tem um posicionamento em relação à locação. A princípio, não pode. Não pode. A princípio, não pode. Mas é uma realidade que tem aí na sociedade. O que nós vamos fazer com isso? Doutora Silvia. Agora, em relação a este caso... negócio, que o Gilvan defende que a locação não pode ser cadastrada. Isso. Como é que o cara vai regularizar essa É o seguinte. É o que eu estou dizendo. A locação é um evento. O transporte de passageiros é outro evento. A locação pode ser para transportar madeira ilegal, maconha, ópio, para transportar qualquer tipo de contrabando, ele locou e para transportar. A gente tem nada a ver com isso, não é assunto nosso, é assunto da polícia. Agora, locou para transportar passageiros, aí é assunto Isso, nosso. Mas é isso? O problema é que existe um entendimento, e o Gilvan é o maior defensor dele, que não pode cadastrar carro locado. Só pode cadastrar na AGR carro de propriedade. Isso aí existe uma. Aí como é que o cara vai regularizar? Isso aí está havendo, inclusive, uma modificação de pagamento. É exatamente o que eu acabei de dizer. Nós não temos ainda, essa questão não está ainda direcionada dentro da gente.
É uma realidade que tem lá fora? É, mas aqui dentro nós não temos ainda um O que direcionamento falta? em relação. A princípio, como o senhor bem disse, o Giovanni tem locadora não cadastra aqui. Não temos locadora cadastrada. O que ocorre? Quando o nosso fiscal vê um carro de locadora, porque ele não sabe de locadora, ele está fiscalizando. Ele vê um carro que é de locadora e que tem passageiro, vai ser autuado, como o senhor bem disse. Passageiro Vai ser não tem autuado, ele grita, chora, esperneia, não tem jeito. Pois é. Precisa pensar nisso? Precisa pensar nisso urgentemente. Agora, no caso aí específico, o que eu percebi em relação ao relatório da conselheira é que, na verdade, é uma empresa de fretamento, ela não é uma locadora. É um fretamento cadastrado por serviço especial. Ela podia até estar usando o carro de locação, mas ela é cadastrada como empresa. Ela é, então, correta. Só tem que obedecer regras. Ela tem que ter a licença da agência. O problema é que Ela tem que ter licença. Ela tem um tratamento, ela pode ter feito tratamento, ela pode ter feito turismo, mas ela é cadastrada na GE, como tratamento, como a senhora me disse, então ela deve ter licença da GE. e aí a empresa é cadastrada, independente do carro tal, do carro tal. Ela tem responsabilidade. Agora assim, É o que a gente poderia adotar aqui, já que o Gilvan fala, está aí uma alternativa, já que o Gilvan diz carro, não for carro alugado pode ser cadastrado, mas a empresa pode. Não pode. A empresa de locadora não pode. Para se cadastrar na GR, você tem que ter no seu a contrato empresa locadora que social não pode. como, Carros, não, como serviço principal e até acessório de transporte passageiro. Claro. Essas empresas, o contrato Mas pode social qualquer dela é coisa. locação de veículo. Se você chegar aqui com um contrato social, cuja atividade é locação de veículo, não vai cadastrar na GR. Só vai cadastrar na GR se o seu contrato social constar do transporte passageiro. Você não pode atropelar. Aí, conselheiro, é que está polêmica. A GR ainda não definiu o que nós vamos fazer com essas locadoras que estão aí batendo a nossa porta. A locadora não tem nada a ver com isso. A locadora pode ser locado carro para qualquer coisa. Sim, e se for Inclusive para por transporte tráfico de passageiro? droga. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa da polícia. Entendeu? Agora, botou gente lá dentro para transportar remuneradamente de A para B, da origem do Egito, aí é coisa nossa. Sim, mas a gente não Dentro do estado de Goiás. pois é, senhor presidente, mas como é que eles vão regularizar se a gente não aceita? Exatamente. A gente não aceita. A gente precisa. No caso, se a locadora está fazendo de forma direta, se a locadora está fazendo de forma direta, é clandestina. Clandestina. Ela não pode ser cadastrada aqui. Agora, se é uma empresa cadastrada que está usando o carro de locadora, aí ela tem que ser punida por isso. Se é o interesse da empresa, Zero, ela zero, pode zero. botar social dela. Ressentir alguma coisa. Se ela deslocar para alguém que vai ganhar dinheiro com isso, Mas espera aí, ela não quer fazer transporte passageiro. então ela não. Ela quer apenas locar veículo. Agora, eu alugo, eu tenho E você tá vai fazer- eu alugo, eu E logo. vai carregar passageiro. É, exatamente, Aí você eu vou vai pegar passageiro. Aí eu vou ser multada pela GR. Mas não é, não. Aí o que eles alegam é o seguinte, que não é justo, porque eles também têm, quem loca pode locar para carregar um passageiro para a família, para Mas um... isso São é duas isso, circunstâncias. São duas circunstâncias. Nós não temos. São duas circunstâncias. Não A temos. questão da empresa de locação, Isso. que essa não admite, a não ser que faça essa alteração contratual. Se tiver de certa forma de interesse, é só fazer a alteração contratual, não tem problema. O problema é que o Gilvan diz que não se aceita carro locado, nem nas empresas de fretamento contínuo, não se aceita carro locado, se aceita carro só de propriedade da empresa. Esse é o problema. Esse é o Isso aí problema. Então, muitas vezes o cara está trabalhando com carro. Mas isso aí Bom, é controverso pelo seguinte, você tem a situação do leasing e você tem a situação do CDC, que o carro não é do carro. O leasing. Ele tem a Qual bolsa, né, irmão? qual a diferença? Mas a gente tem que admitir tudo. O cara está no carro. Tem que ter. Mas essa restrição que o Gilvan faz tem que ter as exceções. Eu não entendo por que ele faz essa restrição e por que ele não divulgando até hoje. Tem que ver a situação seguinte: tem um caso, por exemplo, eu aluguei por um final de semana e vou ganhar dinheiro com isso. Uma situação. Aí eu aluguei durante um ano, eu tenho um contrato de um ano daquele veículo para fazer o transporte. Então, eu, como uma empresa de ônibus, talvez poderia ter essa empresa regular, que é o veículo local, claro que a estação exige isso. Seria uma situação diferente, talvez amarrar nesse contrato, ele tem CNPJ,
A empresa tem outras coisas que você pode inserir de ativa a ela. Agora, caso em particular, uma pessoa pegou para um final de semana para ganhar dinheiro, aí vai complicar. Agora, caso tem um contrato de 1 ano, 6 meses, de longo prazo, médio e longo prazo, acho que talvez se tivesse. Mas essa contratação de laje é um assunto que a gente já lamentou muito aqui, não cai lá no artigo 11 novamente, né? Não, acho que ele recai lá. Tá? Isso é um assunto que já foi amplamente discutido e até hoje a gente, apesar de ter saído de licença, eu cheguei, já perguntei, não tem novidade. Mas essa Não caiu mesmo assim, eu acho que a gente não vai precisar discutir isso agora. Continuar naquela discussão sem consenso. Não, essa é claro, né? Mas para não queria trazer toda essa polêmica, não, mas assim, já trouxe, mas a gente está aqui para discutir, nós estamos aqui para discutir mesmo. Agora, o que eu fiquei em dúvida é a questão da NTT conceder. Qual foi o local de saída? Aí é outra coisa. Ela consegue, mas esse aqui é a defesa intempestiva. Eu só estava folheando o processo e a NTT ela autoriza as sessões aqui, dentro do Estado, é básico, né? Isso aqui não de fretamento, quer dizer, pior ainda. Mas a questão é que ela autoriza, e aí ela deveria ter, então, uma licença da NTT ao cruzar para Brasília e outra interna da GR, é isso, só confirmando. Ela tem 12 licenças. Não, mas Quando sair de Brasília para ir para Caldas Novas, ele tem a licença da NTT para ir parar em... Não, ele para aqui 2 vezes. Ele parou em várias Ele não pode fazer sessão aqui dentro. Não, mas ele vai ter que pegar uma autorização da NTT para Caldas Novas e outra GR para ir para Rio. Mas ele não pode fazer sessão aqui dentro. Ele pega de Brasília para Caldas Novas. Mas olha aqui. Nenhum reparo. Brasília é Caldas Novas, nenhum reparo. Brasília passando de Corubá, pegando passageiro, passando de Ceará. Não, pegar passageiro Aí não pode. não pode. Não pode de jeito nenhum. Esse é tratamento de viagem fechada. Ele sai de Brasília de porta fechada e para em Caldas Novas, para em Rio Quente, para em Não, esse aqui Parque das Emas, vai fazer uma viagem de tratamento. Não, aquilo que a NTT autorizou é assim, Goiânia, Posse, Guarani, Posse, Brasília. Mas qual que é o motivo dessa viagem? Não veio o caso. Não veio o caso. Não veio o caso, é isso, turismo. É tratamento. Isso se for parar para Está fazendo. Vai para eu não estou falando. Vai para a porta fechada, sai do Oriente para a porta fechada. Aí o fiscal falou que ninguém entrou em Brasília, só entrou aqui em Goiás, os passageiros. Então é clandestino. A questão é assim, Fazendo como é transporte que sem ela faz, autorização. autoriza, fretamento ela pode autorizar. E como é que você sabe se não vai entrar passageiro ou não nessa parada, né? É a fiscalização dele. A fiscalização pegou, né? Tem lista não, passageiro, né? Ele tem qual lista passageiro, né? Mas é da defesa intempestiva. Só fiquei assim, o que ela Ele trabalhou em vários locais de Goiás. Não, mas fretamento pode, velho. Fretamento pode. pode parar. Mas você fecha o ônibus lá e sai com a escola inteira e vem para Goiás fazer turismo em Goiás. Assim. Não, e a competência da NTT, está expedindo a autorização. Só não pode. Fazer sessão. Pegar passageiro. Não. Pode, só não pode pegar passageiro. Agora, parar. Se eles pararam. Fazer sessão é embarcar. Eu entendi, o grande problema é que o fiscal atestou que não tem passageiro de Brasília. Só tem passageiro de Já Goiás. com a declaração dos passageiros. É isso aí. Não é tratamento, é transporte passageiro. Ele pegou a autorização e Ele diz que o tipo de viagem é: eu pego a NTT com saída de Brasília a município de Goiás. Eu quis enganar, mas eu não peguei ninguém em Brasília. Eu comecei a minha viagem no estado de Goiás mesmo. Dentro do estado de Goiás. Dentro do estado de Goiás. E vai terminar dentro do estado de Goiás. Mas é pela manutenção. Pela manutenção, o Conselheiro da Carolina, depois de um longo debate, Acalorado. mandei pela manutenção. Acompanha. Pela unanimidade. Próximo. O item 9.4, 2009, final 1096, é Luiz Carlos Alves de Oliveira. Não portava no veículo durante a viagem certificado de registro de veículo, é a Nifuncita Beraí. Ele alega no recurso que foi lavrado o auto de forma habilitada, toda a documentação necessária se encontrava no interior do veículo, alega ainda que o auto praça é nulo. Alega ainda que o auto de praça é nulo em decorrência do longo período sem devida conclusão do processo, contrariando a legislação, no qual o prazo máximo de tramitação é 365 dias.
Por fim, cita a falta de farta jurisprudência para reforçar seus argumentos, inclusive documentação de competência da União em legislar sobre matéria de trânsito, junto aos autos documentos de cadastro que não dizem respeito à mesma data de fiscalização de autuação. Que é a questão da oferta do fiscal, questão dos 365 dias. Já foi discutido, já foi possível, né, de realizar, e o voto é para a manutenção da auto-infração. Conselheiro, por unanimidade. Próximo. É 2009, na 11769, é Del Antônio de Assis. Realizou transporte de 9 passageiros entre Anápolis e Formosa sem a licença expedida pela AGR, e ele alega o recurso que cerceamento de direito de exercer defesa prévia, não recebeu notificação de autuação não apresentada em defesa prévia, somente a taxa de recurso recebeu notificação de fidelidade já com valor de multa e amparos no Código de Trânsito Brasileiro. Além de artigos da Constituição Federal e decisões de juiz do Tribunal de Justiça de Goiás. E recebeu sim, nas 2 vezes, no endereço, voltou ao primeiro endereço, mas depois conseguiu achar tanto na defesa quanto no recurso, não procede às alegações, não traz fatos novos e vota pela manutenção do auto de infração. Acompanha. Conselheiro Sérgio, conselheiro Camilo, por unanimidade. Voto. O último aqui é o 9.6, 2009, na 2135. A Fioretur Transporte e Turismo Limitado utilizou na execução do serviço veículo não cadastrado na GR, viagem de enfrentamento escolar de Quirinópolis para São Simão. Apresentou recurso alegando que na data dos fatos o veículo em questão já havia sido vendido a outra empresa, anexou para fins de comprovação junto com os papéis de recurso, cópias de folhas de cheque, registro do Detran. E ele apresenta uma folha aqui do Detran, que eu não sei se é um outro tipo de planilha, daquela de consulta, e ele destaca aqui que foi a data da aquisição, foi 1/3/2009. O auto é de 18/3, a fiscalização, né? Foi depois, realmente foi depois dessa data de aquisição, mas eu acho que ele comunicou, eu não sei como funciona a época da comunicação aqui, parece que a comunicação foi feita em solicitação 26/3, então ele solicitou posteriormente, né? Ele destaca aqui, o advogado destaca, claro, a data de aquisição, mas acho que ele comunicou dia 26. Esse aqui não é aqui. Dia 26. Então, esse aqui foi eu que destaquei, mas ele não traz aquele outro É detalhe. anterior e posterior à data. Depois. Pois? Então, pois é, o que eu pensava é o seguinte, quando eles apresentam isso aqui, é essa solicitação que é a data de... É isso aqui, ó. Porque ele só destacou a data de aquisição aqui. Porque aí quando você solicita, você pega a data que você quiser de aquisição. Ah, você fez lá, você fez 30 dias. Então é isso. Ele não consegue comprovar. Não, comprovar não, está aqui, ó. Deve estar na cara, depois. E verifique se Ele conforme. é responsável. Verifique se conforme o documento apresentado pela própria autuada que a data de comunicação deu posteriormente à constatação da irregularidade que deu origem ao relatório de fiscalização, 18/3/2009, assim, pela manutenção da auto-infração. Conselheiro José Lucas Borges. Acompanho. Conselheiro Davi Guimarães Cunha. Aprovado por unanimidade. Item Secretário 10. Geral, por favor. Item 10. Apresentação e inscrição de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 10.1 ao item 10.3. Processo do item 10.1/2008, final 114/78. A notificação foi lavrada por não cumprir a determinação de providenciar a manutenção das instalações e equipamentos. Vazamento do reservatório, conforme o tipo de notificação e relatório de fiscalização tal, em virtude de fiscalização realizada no município de Palmatina de Goiás. Auto-infração da saneada. Segundo a auto-infração, teria infringido o artigo 7, inciso 17 da Resolução 231, Conselho de Gestão. A multa, cuja natureza da penalidade é classificada em alto, foi arbitrada em R$ 22.091,18. A concessionária apresentou ofício de defesa, foi apreciado pelas áreas técnicas e jurídicas, sendo ambas pela manutenção da auto-infração, bem como pela Câmara Setorial de Saneamento Básico, que manteve a auto-infração, os termos da resolução de respectiva.
Notificada da decisão da Câmara, ao qual apresentou recurso, com as mesmas alegações tecidas em sede de defesa, no sentido de que se encontra em funcionamento desde 31 de setembro de 2012 um novo reservatório, e que o reservatório objeto do auto de infração constante dos autos fora completamente desativado. A gerência de saneamento, através de parecer tal, manifestou-se pela manutenção do auto de infração, uma vez que a desativação do reservatório ocorreu não somente 4 dias após o recebimento do auto de infração, tendo a gerência jurídica se pronunciado às folhas tais pela legitimidade e legalidade da autuação e manutenção dos efeitos legais do auto de infração encomendado. E a gente observa que, primeiro, não atende a contento dos requisitos do recurso, mas como a gente vem aceitando aqui esses recursos que ela vem apresentando sem comprovação do poder de gerência, entrando no mérito aqui, pelo parecer constante dos autos, temos que parecer técnico constante dos autos, temos que a não conformidade não foi atendida a contento. Nesse sentido, inclusive, é o pronunciamento do juiz 44, que ressalta ter sido desativado o reservatório com sua substituição tão somente 4 dias após o recebimento do auto de infração pela empresa autuada. Ademais, como restou consignado pela gerência de saneamento, o novo sistema, como que for instalado, não entra em operação instantaneamente, demandando tempo para ser planejado, licitado e construído, não tendo a empresa, neste período, sequer informado que o reservatório seria desativado ou se preocupado em solicitar prazo para a correção de não conformidade, visando a não lavratura do presente auto de infração. Assim, haja vista ausente qualquer fato determinante da nulidade do auto de infração encomenda, bem como do não atendimento pelo autor da determinação legal encomenda antes da lavratura do auto de infração, e com supedâneo de pareceres técnicos jurídicos constitucionais, ou pela manutenção da auto de infração constitucional. Isso aqui até chega a ser uma dó, porque o MG não está sendo exagerado nada. A auto de infração ela fez um novo reservatório, desativou a determinação não tinha sido cumprida, mas esses casos aqui, por exemplo, esse processo de pedir de revisão aqui, que ela tinha prazo de 60 dias para apresentar o plano, passou um ano, nem sequer apresentou o plano. Esse aqui tinha determinação de cumprimento, tinha dado prazo, ela nem comunicou a GR ou solicitou, porque geralmente é um bom senso de dar um prazo, alguma coisa nesse sentido, e sempre a gente observa que a gerência tem concedido prazo nesse sentido, nesses casos. Ela nem pediu um prazo, nem comunicou que estava sendo feito no reservatório. Ela finge que já não existe. Lembrando que esse processo também é antigo, é de 2008. Essa era a situação que na época que ela não tinha. Em caso a gente chega, a gente vê que está recuperando, de cara a fiscalização já coloca como em vigor ainda. Apesar de não ter pedido para a gente vê que está quase acabando, a gente está o quê? Vamos esperar a próxima fiscalização para fazer o auto-infração. Já está em processo. Esse caso ele nem avisou. Esse aí foi um caso, se não me engano, é metálico, né? Relatório? Não sei. É o que deram tiro mesmo. Não, Talvez não era não, era fluorescência. Não é vazamento? Pode ser. Não, é tiro de bala. O reservatório a gente viu ele lá, a gente avisou, faz alguma coisa, demorou aí, quando ficou do Pedro. Eles não resolveram. Assim, tem que fazer. Vocês vai assinar? Foi notinho. Toda vida? Lá no time. Não é tranquilo. Não existe lá. É engraçado esse aí, porque a gente não tinha visto o vazamento. A gente viu que a grama estava viajando lá de lá. Aí quando virou, quando deu uma volta na quadra, a gente viu vazando. Correndo água igual a Considerando que eles estão fazendo um novo reservatório, será que a gente não podia? O problema é o seguinte, o problema é que eles tiveram prazo para fazer tudo, pedir prazo, tudo. Não faz nada, esse é o problema. É mais rápido, né? Eu tenho que passar. Além do descaso que existe lá, é a desorientação lá também, né? Esse é o problema. O cara esquece tanta coisa para o cara montar um reservatório novo, o cara esquece de avisar para a GR. No mínimo, ele licitou esse aí, porque é resolver metade, então ele já vem pronto. No mínimo, ele licitou a compra dele, pelo menos alguns meses ele gastou. Estação atrás. Então, mas pelo menos pede para fazer, esse é o problema.
Mas esse é o caso que do tiro, esse? Possivelmente. Então, umas marcas aqui. Pois é, quanto tempo ficou esse vazamento até o sucesso também, sabe? A TN é de 2008. Então, E a recebi de dezembro de e aí 2012. a multa, ele recebeu depois da 3 anos. Esperou para lavar a auditação 3 ou 4 anos. 3 anos. 3 anos, vai guardar. não é lógico não, 3 anos de juvenil, né? chuveiro, não, cachoeirinha. São vários cursos, né? Conselheiro, De acordo com o exposto com os autos, eu vou pela manutenção. conselheiro, por unanimidade. Próximo. Processo 2009, final 652, também é um recurso da Sanear, de uma infração por não atender a determinação de cumprir os padrões de potabilidade de água definidos na portaria do Ministério da Saúde. Presença de bactérias heterotróficas, duas coletas com datas diferentes no município de Americana do Brasil. O voto foi apreciado pela Câmara Setorial de Saneamento e Desenvolvimento Pedro Alto. Aqui no recurso, ela traz as mesmas alegações da defesa, de que presta serviço de forma adequada a todos os usuários, né, e que isso não teria prejudicado o usuário a prestação do serviço, mas aqui a gente observa que, inclusive, que o artigo 716 foi o que ela foi autuada, e diz que a multa é aplicada no caso de não cumprir as disposições legais e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E, conforme as duas coletas em dados diferentes, tinha presença de bactérias heterotróficas. De acordo com isso, voto pela manutenção da aplicação seguida dos pareceres técnicos e jurídicos. Conselheiro, por favor. Conselheira da Carolina. Unanimidade. Próximo. Ô, conselheiro, a pedidos, a gente podia fazer uma pausa só para não ficar muito Não, tarde. é aqui mais um, não. Ah, desculpa. Eu ia fazer essa proposta, mas a questão antecipou, eu já Eu vou nunca antecipar peço. essa proposta também, que é a seguinte, depois que ele isso aí, Desculpa, eu Daniel, fazer uma deixa eu pausa e voltar depois do repasse. Bom, então, para ser breve aqui, Não, Danilo, pode ficar tranquilo, só que eu achei que já tinha acabado. Seu item. É, a senhora eu quero estar com fome. eu 2011, final 7005, autorização de favor da aviação da Guarina, editada, foi lavrado em parte relator de utilização por suprir viagem da 730 da linha 600, sem prévia autorização da IGL, percurso temporário a Garças, 4/10/2011, ter infringido o artigo 11, inciso 6 da Resolução 297. Essa supressão dessa linha também já é recorrente aqui, a gente já apreciou várias vezes aqui, na Câmara e no Conselho. Ela alega aqui no recurso que o auto é por ausente de forma e motivo, uma vez que o fiscal não mencionou o número do veículo, placa ou nome do infrator, mas isso não procede porque foi supressão. Alega que a linha 600 encontra-se suspensa temporariamente, uma vez que não reúne condições de autossuficiência devido à sua baixa demanda, e que, de outra sorte, o mercado é atendido pela linha interestadual Goiânia-Barra do Garças, também operada pela Autuário, que é uma linha interestadual. Aqui é o final a declaração da nulidade da aplicação, que é suportada pela manutenção, mas especificamente aqui a gente não conserva um recurso conservando médico, que atende os requisitos, a gente observa que não trouxe elemento que justifique a anulação. Quanto à alegação de suspensão temporária da linha, temos que, conforme com os autos, as folhas serem despacho 8/8/2011 da supervisão de gestão dos sistemas, informando que desde 18/6/2004 a empresa não solicitou nenhuma alteração de horário referida à linha. Então, mesmo se ela usa outra linha para suprir essa necessidade, tem que, pelo menos, solicitar e ser apreciado esse pedido pela GR. De acordo com isso, eu voto pela manutenção do voto de infração. Conselheiro Sajuca. Acompanho.
conselheira Ana Carolina. Acompanho. Atendendo o pedido da conselheira Ana Carolina, nós vamos fazer a suspensão de 5 minutos e depois regressamos. Esses pedidos de suspensão demora para ser apreciado pela DRE. Esse aqui não é nem pedido.